Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Continuando aqui no capítulo Lei de Liberdade, vamos entrar no subtítulo Fatalidade. Este é o nosso vídeo número 157. Se você quiser assistir desde o começo do estudo do Livro dos Espíritos, vai lá na nossa playlist no primeiro vídeo. Questão número 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Olha só, quanta gente quer saber isso, né? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Então ele quer saber se existe fatalidade nos acontecimentos da vida, no sentido da palavra, né? Ou todos os eventos são predeterminados. O Espírito responde: a fatalidade não existe senão pela escolha que fez o Espírito em se encarnando, de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele fez uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre o senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, vendo-o fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, quer dizer inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves. Essa pergunta que ele responde assim um monte de situações de outras perguntas, né? Então, uma, por exemplo, que ele diz aqui, que a fatalidade em si não existe porque quando nós encarnamos, nós fazemos escolhas de certos tipos de eventos na nossa vida. Então, por exemplo, assim, eu escolho, por exemplo, ter a privação da saúde em algum momento da minha vida. Não escolhe exatamente, às vezes, uma doença, uma ocorrência, um acidente, mas ele quer passar por um tipo de situação que vai lhe ensinar outras coisas. Esqueça o que estão sofrimento e pagar. Muita gente traduz isso na doutrina espírita, vai ser castigado e vai pagar, né? Os sofrimentos, quando são necessários por uma escolha, eles não são para meramente sofrer. Eles são para que você, através daquele sofrimento, compreenda algo na sua mente. Mais amor, perdão, entendimento com as pessoas, né? Sei lá, uma série de entendimentos. Tá? E ele fala aqui de outra questão, que são as influências. Os bons espíritos ajudam? Sim. Os maus espíritos influenciam para praticar o mal? Sim. Mas é você que sempre escolhe o que você vai seguir. Questão 852. Há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independentemente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino? Né? Ele está perguntando, será que tem pessoas que não são destinadas a serem infelizes? Porque sempre estão acontecendo fatalidades, doenças, acidentes, mortes e coisas do tipo. E ele responde, pode ser que sejam provas que elas devem suportar e que escolheram, mas ainda uma vez levais à conta do destino o que não é. Mais frequentemente, senão a consequência da vossa própria falta. Nos males que te afligem, esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. Né? Então ele explica que nós temos que ser persistente, que os males que acontecem são escolhas para as nossas provas, de modo a nós nos melhorarmos interiormente. E tem uma consideração de Kardec. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, segundo nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nossa própria falta. Se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, podemos sempre nos subtrair dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando elas são más. Então ele diz, você pode se livrar de qualquer influência, é só repelir a ideia. Se te dão uma ideia má, pense em uma coisa boa, somente isso. E por mais que um espírito persista em me influenciar ao mal,
É sempre você que vai decidir. Questão 853. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para cair num outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Parece até coisa daquele filme Premonição que tinha antigamente, né? A pessoa sai de um perigo e cai em outro, né? E ele diz aqui, não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão um instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele vos livrar. Então ele explica que quando dá-se o momento da necessidade do desencarne como foi programado, não importa onde você está, se você viaja de avião, se você está dormindo na cama, passeando de carro, andando de bicicleta, o desencarne vai acontecer. Aí tem uma questão anexa. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morremos se a hora não é chegada? Olha só, pergunta fatídica que muita gente quer saber, né? Se a gente morre só na hora certa. E ele responde o seguinte, não, você não morre, né, quando a hora não é chegada. Tu não perecerás, e disso tem milhares de exemplos, mas quando é chegada a tua hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás daqui, e frequentemente teu espírito o sabe também. Porque isso lhe é revelado quando faz escolha de tal ou tal existência. Então vejam que o que ele explica aqui, que não tem como, né, você só vai morrer na hora que for a situação do teu desencarne. Ah, mas foi um assassinato. De alguma forma, isso estava nas programações para aquilo acontecer, porque a gente sabe que existem as pessoas que trabalham pelo mal e essas pessoas acabam trabalhando em favor das missões, das necessidades das outras pessoas. E tudo tem uma compreensão por trás, né? Aquele que morreu assassinado provavelmente em outra vida praticou o mesmo ato, né? E aquele que já é um espírito mais evoluído, e se isso vier a acontecer, ele não vai ter problemas com aquilo, porque ele não deseja matar ninguém, ele não deseja assassinar, nem vai se vingar, tá? Então aqui ele fala o seguinte também, que muitas pessoas sabem quando vão morrer e o gênero da morte. A gente sabe, né, que tem aquelas histórias que contam, olha, fulano quando ia morrer um dia antes já ficou assim, já estava pensando, né, diferente, tendo certos tipos de conversas. De alguma forma o espírito pressente, e às vezes tem pessoas que sonham com aquele momento, né, mas não falam, acabam por não falar, tá? Vamos aqui à questão 854. Kardec faz a seguinte pergunta. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as preocupações que se tomam para evitá-la são inúteis? Vejam, se a morte é infalível, você sabe o que vai acontecer, então qualquer preocupação é inútil? Ele diz que não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. Então vejam, não quer dizer então que você vai sair por aí se equilibrando num prédio, né, no parapeito de um prédio, ou correndo de carro numa via em alta velocidade, porque se não é a hora da sua morte você não vai morrer. Não é bem assim. Ele explica aqui, ó, que quando você tem intuições e toma precauções, esse justamente é o mecanismo para que você não morra antes do momento do desencarne, antes que você desenvolva toda a sua vida. Tá? Então as precauções são para evitar isso. Então essa coisa assim de a pessoa, eu vou lá me fazer um selfie pendurado na janela de um prédio, porque não é a minha hora de morrer, então, né, eu acho que não é, né? E aí isso não vai acontecer. Na verdade, se acontecer a sua morte, você vai ser caracterizado como um suicida, porque você se ofereceu a um risco, sabendo que aquilo poderia acontecer. Questão 855. Qual o objetivo da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequência? Às vezes um perigo que não tem uma consequência, você acaba correndo, né? Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornares melhor, né? Por exemplo, você, né, usa lá a direção do carro de uma forma, né, muito perigosa e pode até prejudicar a vida dos outros. E às vezes você passar por um acidente pessoal, somente você, para te alertar, né? Então veja que é uma forma de aviso. Quando escapas desse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, sonhas mais ou menos fortemente, segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos,
em te tornares melhor. O mau espírito sobrevindo, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, pensas que escaparás igualmente de outros perigos e deixas de novo tuas paixões se desencadearem. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra vossas fraquezas e a fragilidade de vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, ver-se-á que mais frequentemente as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte, assim, para vos recolher em vós mesmos e vos corrigir. Então, vejam que todo perigo que nós passamos, toda exposição que nós passamos a algo, é um momento de nós refletirmos sobre a vida, sobre o que nós fazemos, como cuidamos da saúde, como mantemos a nossa segurança e a segurança que afeta as outras pessoas, né? Como eu dei o exemplo da direção, né? Não adianta você querer dirigir de qualquer jeito, porque não é só a sua vida que está em jogo. É a vida de pedestres, ciclistas, de outras pessoas, de patrimônio, né? Questão 856. O espírito sabe antecipadamente o gênero de morte pelo qual deve sucumbir? Ele já respondeu antecipadamente, né? Lá na outra questão. E ele diz aqui, sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer de tal maneira antes que de outra, mas sabe igualmente as lutas que terá de sustentar para evitar, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então, ele explicou aqui que tem cada um de nós é exposto a certos perigos na vida e a gente busca se desviar desses perigos. Questão 857. Há homens que enfrentam os perigos dos combates com certa persuasão, tá? De que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Então, quando alguém vai enfrentar um perigo assim e tem aquela certeza lá dentro, né, que a sua hora não chegou. E ele diz aqui, muito frequentemente, o homem que tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o pressentimento, tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que não morrerá ainda. Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores, que querem adverti-lo a estar pronto para partir ou que levantam sua coragem nos momentos em que ela lhe é mais necessária. Pode ele vir ainda da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe que deve cumprir. Então vejam que ele fala aqui não só questão de combate, mas missão. Então vejam que às vezes a pessoa precisa ter essa certeza, ela precisa ter essa força mental e às vezes até apoiada por espíritos. Por exemplo, o bombeiro vai entrar numa casa pegando fogo. Se ele ficar com medo, achando que aquele é o momento de morrer, ele não vai entrar. E se ele entrar, pode colocar a própria vida em risco e a vida de outras pessoas. Então ele precisa dessa força interior, tá? Então, meus amigos, vamos parar por aqui, porque este subtítulo ele é um pouco mais comprido e no próximo vídeo continuamos na questão 858. Até o próximo estudo.